Arcabouço Fiscal. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Feliz Dia dos Namorados a todos. Deixa eu só me ajeitar aqui. Hoje o dia está meio corrido, porque eu fui surpreendido, na verdade, né? Eu fui dormir, aliás, eu não fui dormir, eu saí e voltei, não estava conferindo nada. E aí descobri que a MP já estava aí, embora não tenha muitas novidades, né? Eu não estava, e a gente estivesse esperando, eu achei que acabasse ficando para hoje de manhã, acabou saindo ontem à noite. Então, vamos falar sobre a MP do nosso querido Fernando Haddad para compensar a ilegalidade que é o aumento do IOF do jeito que foi feito, né? Olha como são as coisas, né? A gente esquece o pano de fundo, a gente esquece o que é relevante, né? E vamos falar, obviamente, desse, né? Hoje é Dia dos Namorados, então feliz Dia dos Namorados a todos e a todas e a todas e qualquer coisa parecida. Hoje em dia é muita coisa. Quando eu falo com a minha filha que é extremamente complicado esse tipo de coisa, antigamente, né? Facilitava pelo menos, mas tudo bem. Todo mundo tem que ser feliz e esse é o objetivo máximo da nossa vida. Mas então vamos falar aqui no Dia dos Namorados sobre esse amor inexplicável e incomparável que o Haddad tem pelo imposto que você paga. Não é bonito? É romântico, né? Eu consigo ouvir nas madrugadas aquela coisa de Haddad para o contribuinte brasileiro, um recadinho do coração. Eu adoro você, contribuinte. Mande mais, mande mais. Com amor, Haddad. E é assim, a gente vai falar hoje, então, sobre o que mudou, o que vai mudar no IOF, como fica a MP e também, né? E o Congresso, né? Vai entubar essa? Como é que fica isso, né? Parece que não. Vou falar também sobre vendas no varejo. Hoje sai o número de vendas no varejo às 9 horas. Isso pode mexer com a Selic, é claro. Também vou falar. E aí, vamos fazer um giro dos mercados. E aí, já vou adiantar aqui a notícia triste: caiu um avião, um Boeing 787 Dreamliner da Índia, lá em uma cidade lá que eu não consigo pronunciar, uma cidade indiana, com 242 passageiros a bordo. Eu até recuperei um vídeo aqui de uma televisão indiana para passar para vocês também, que obviamente, hoje em dia quase tudo é filmado de alguma forma, né? Então tem aí o vídeo também da queda, as ações da Boeing caem 7,45, a Boeing parece que vai de mal a pior, não é mesmo? Mas a gente vai falar disso mais para o final, também sobre a tensão aí com o Irã, né, e a disparada do petróleo, mas hoje eu não posso negar que eu tenho que começar o dia de hoje lembrando você que ainda não se inscreveu, que não faz parte dos 500, e ontem mesmo, inclusive, já solicitei lá para o Google, para o YouTube, a nossa liberação aí para ter uma área de membros, aquela coisa toda. Não sei exatamente o que eu vou fazer com isso ainda, mas como era um pedido, inclusive, do Edwin, não sei se ele está aqui já ou não, tá aí, nossa área de membros deve demorar aí de 2 a 3 semanas, segundo o Google, mas o pedido já está feito, já estamos com 500 inscritos, que era a nossa primeira meta, e agora, né, com Ares de Sucupira renovado, podemos citar uma grande filósofa também, que inspirou muitos acadêmicos de Sucupira, que é a nossa querida Dilma Rousseff. Quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta, então, rumo aos 1.000 inscritos, né? Inclusive, de novo, né, vou falar isso, já falei isso antes, teve uma pessoa que me mandou, não vou expor o nome dela, se ela quiser aparece aqui qualquer dia e fala quem é, mas que me mandou aí algumas dicas e etc., sobre aumento de inscrições e etc. e tal. E eu sou muito grato, de verdade, verdadeira mesmo, principalmente porque eu concordo com absolutamente tudo, e algumas coisas me fizeram também abrir os olhos para alguns movimentos que eu posso fazer. Eu não estou impulsionando nada ainda financeiramente, em função desse dinheiro estar sendo carreado para outro lugar nesse momento, mas a partir de agora, eu acho que daqui a um mês, eu vou começar a trabalhar um pouco melhor aí as redes do YouTube, Twitter e Instagram para ajudar esse movimento a crescer. Afinal de contas, a propaganda é a alma do negócio, já diria
Sidônio Palmeira, que deve ter sido o cara que inventou essa história da cobertura, né? Ah, porque a gente está cobrando, tem uma pessoa morando na cobertura, a gente está cobrando porque essa pessoa não está pagando condomínio. Olha, se ela não está pagando condomínio, meu querido Haddad, e deveria estar pagando, porque está na lei, não porque o síndico resolveu mudar o regimento do condomínio para que o cara da cobertura pague mais, para ele poder ganhar a próxima eleição da isenção de condomínio para metade do prédio, né? Talvez não seja assim que funcione, ou talvez seja, já falei para vocês que a democracia é a ditadura da maioria em tempos de censura nas redes, né? Parece censura nas redes, você vê tantos assuntos ao mesmo tempo, né, que está ficando difícil, mas o nosso métier aqui, o nosso interesse aqui maior é economia, então, aliás, para quem não me conhece, está chegando aqui agora, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, mas aí fala, o cara fala do acidente aéreo, vai mostrar o vídeo e vai me falar que a Boeing está perdendo dinheiro. Não, a Boeing não está perdendo dinheiro por causa disso, mas o acionista da Boeing vai perder dinheiro por causa disso. Por que eu estou falando disso? Porque este programa é esse interesse, né? É o interesse econômico. Isso não quer dizer que a gente não tenha interesse nos problemas sociais, pessoais e etc. Tá? Só para deixar claro, antes que as pessoas fiquem nervosas. Hoje em dia está muito difícil conversar com as pessoas, todo mundo muito nervoso. Mas hoje é dia dos namorados, não se esqueçam. Para quem quiser conhecer minha namorada, vai lá no meu Instagram, que eu vou, quando acabar aqui, eu vou, não, deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora. Meu Instagram, para quem não sabe, é Rodrigo, eu também não sei, Rodrigo Oliveira Analista. Então, vou pegar aqui, porque a minha esposa, minha namorada, minha eterna namorada, me marcou aqui no Stories. Então, vocês vão conhecer hoje a minha esposa. Está aqui, ó. Vou adicionar ao meu Story. Além de muito bonita, é claro, também tem muito bom humor, né? Vocês vão notar aí. Tanto a beleza quanto o bom humor. Tá aqui, ó. Ela reclama que porque eu não gosto de expor a gente, né? Pronto, acabei de colocar aqui no Instagram. Quem quiser, Rodrigo Oliveira Analista, pode ir lá no meu Stories. Se quiser conhecer minha esposa, tá lá, minha namorada. Mas vamos ao que interessa, né? Bom dia aqui para a nossa querida Lúcia Conar, desculpe, Lúcia. Finalmente 500 inscritos, vamos dobrar a meta, tá vendo? Ó, já está no espírito. Bom dia, Rodrigo, feliz dia dos namorados para todos os namorados do chat. É a nossa querida Maria Lúcia, 500 inscritos e rumo aos 1.000 inscritos. Carmelina de Moura, bom dia, Rodrigo e amigos, muito feliz pelos 500. Gente, isso é muito legal, sabia? Às vezes a gente não percebe, né? Mas nos tornamos uma comunidade, isso é muito bonito. Bom dia, Sucupira, Maria Cristina Prado, vamos dar like, pessoal, é isso, deixa o like aí também. Sandra Elizabeth de Souza, bom dia, amigos de Sucupira, parabéns pelo excelente trabalho. Guilherme Reis, I Love Coffee, bom dia. O Edwin já está aqui, ó. Bom dia, sucupiranos. Deixa eu ver quem mais. O Edwin está dizendo que está com medo de avião. Quem não está, né? Paulo Roberto Nascimento, olha aí, grande Paulo, o número 500 da inscrição. Paulo, seja extremamente bem-vindo. Você abriu novas portas para este programa. Então, você é o nosso inscrito especial. Morei 30 anos em cobertura. A cobertura paga mais porque é o valor do condomínio exato. A gente sabe. Mas o nosso querido Haddad, ele só quer fazer metáforas que não fazem sentido ou fazem sentido só na cabeça dele. O nosso querido Fábio, né, nosso cidadão sucuperense, grande Fábio, que é um aliado de primeira hora do Esquina Sucupira, tá? Só para vocês saberem. Bom, vamos lá, então. Vamos falar sobre o IOF, né? Sobre a MP do nosso querido Haddad. O maior namorado com impostos que o mundo já viu. Feliz Dia dos Namorados, Haddad e tributos, né? Que esse amor não dure. É ruim desejar esse tipo de coisa, mas vamos lá. Opa, veio errado aqui, ó. Nosso querido Haddad, eu coloquei essa imagem ontem, que é a música, você sabe que ele gosta muito dos Beatles, eu tenho certeza que essa é a música favorita dele, é o Taxman, né? There's One for You, 19 for Me.
'Cause I'm the Taxman. Esse é o nosso querido Haddad, mas aqui está a MP do Fernando Haddad para aumentar um pouco mais os impostos para vocês. Vamos lá. Eu fiz uma separação aqui para vocês entenderem melhor isso. Qual o impacto para a pessoa física, depois qual o impacto para a pessoa jurídica, depois quais as mudanças que isso vai, o que tem na MP vai acarretar no orçamento e, por fim, o que vai mudar no IOF, né? O que estão mudando no IOF em função daquele decreto, porque também tem uma mudança no decreto. Não é, né? O governo ainda não divulgou ontem, os jornalistas, inclusive, estavam extremamente incomodados com isso, o governo não divulgou qual a expectativa de arrecadação, mas eu vou dizer para vocês, vamos dizer aí que é 10, 20, fontes dizem que é 10, fontes dizem que é 20 em 2026, 10 esse ano, né? A conta é simples, né? Se arrecada 10 em 6 meses, na cabeça dessa fonte, arrecada 20 em 12. Né? Essa é a ideia. Mas, no fim das contas, é o seguinte, a impressão que eu tenho, tá, sem fazer conta nenhuma, tá, só de cabeça, que só olhando para isso, de uma forma mais... Né, vamos pensar aqui, pela quantidade de alteração, é muito mais do que 10. E por que é muito mais? Porque o governo sabe que isso não vai passar desse jeito, se é que vai passar alguma coisa, né? Então, o governo, sabendo disso, jogou um monte de coisa na mesa para ver o que sobra, né? Você joga para cima, aquele negócio de sorteio, né? Você joga para cima aquele monte de papelzinho e segura 2 ou 3, se conseguir, né? Então, o que vai mudar aí para a pessoa física, caso essa MP passe do jeito que o governo sugeriu, né? O próprio Haddad ontem, antes daquela confusão lá com o Nicolas, aliás, essa história de levantar e ir embora de comissão da Câmara, do Senado, isso é besteira, gente. Isso acontece toda hora. Aconteceu com o Paulo Guedes lá atrás, aconteceu com a Marina Silva agora. Sempre o ministro se sente desrespeitado. Mas por que os ministros se sentem desrespeitados? Porque os ministros não conseguem entender que eles estão lá para dar satisfação à sociedade. Né? Eles não têm que estar lá para ser bem tratado, eles estão lá para satisfação à sociedade. Tive um probleminha aqui de conexão, só um minutinho, por favor, que deu já voltou. Então, eles estão lá para dar satisfação, e é isso que eles não entendem, ficam muito chateados quando tem que dar satisfação. Ora, bolas. É esse o preço da democracia, querido. Eu sei que alguns não são muito forças da MP, títulos isentos, então, aqueles títulos incentivados, que a gente chama, que normalmente são relacionados ou a imóveis, né, construção civil e atividades imobiliárias, ou agrícolas, todos eles vão perder a isenção e passam a ser tributados, então, em 5% a partir de 2026. Só emissões feitas a partir de 2026. Então, são títulos novos. Quem tem um título que comprou hoje, por exemplo, ou até 31 de dezembro de 2026, que vence em 2050, não interessa. Esse título não tem incidência de imposto de renda, tá? Agora, a partir de 2026, caso a MP seja aprovada, aí sim você tem... vai ter que pagar os 5%. Inclusive, rendimento de FIF, agro... cotas de FIF, agro, LCI, LCA, CRI, CRA, CPR, LIG, LCD, título de infraestrutura, que é as debêntures e tudo mais, tudo com 5%. Obviamente, qual é o impacto, né? Para a pessoa física, para o investidor, você perde rentabilidade no título, né? E aí você pode ter outros problemas, mas aí não para a pessoa física. Mas para a pessoa física, automaticamente você perde rentabilidade, né? Então, imagina que você tinha um título que pagava 10% ao ano, então, a cada R$100 ele paga 10 todo ano, pagava zero de imposto, então pagava os 10 e agora passa a pagar 9,5, né, por ano, em vez de pagar os 10. É isso que são esses 5%, né?
Então, isso é o impacto automático automático, não, a partir de 2026, dessa medida, caso ela passe. Todas as aplicações financeiras, então, vão ter também uma alíquota única de 17,5%, né, em tudo que a gente faz no mercado, inclusive para bolsa e mercado de balcão. Hoje, você paga 15% em bolsa, ou 20% no day trade. Isso eu não consegui entender ainda como é que isso vai funcionar. Se esse realmente está alterado ou não, ou se são só títulos de renda fixa que passam por bolsa, mercado de balcão, ou swaps, essas coisas. Mas, de qualquer maneira, a principal mudança aqui é porque você tinha uma escadinha que ia na renda fixa, de 0 a 6 meses, 22,5% de imposto de renda, de 6 meses a 1 ano de aplicação, se o dinheiro ficar parado lá, 20% de imposto de renda, de 1 ano a 2 anos, 17,5% de renda, e a partir de 2 anos, 15% de renda. Qual era a ideia quando o legislador inventou essa escadinha? É fazer com que as pessoas fiquem mais tempo com dinheiro na poupança, mais tempo com dinheiro investido, e assim o governo consegue alongar a dívida dele também, facilitando os pagamentos, né? Facilitando o carrego aí desses juros da dívida pública. Agora, como é uma questão de vida ou morte, já que ninguém quer tratar, só para simplificar, equalizando aí essa alíquota de aplicação financeira para 17,5%, qualquer que seja o tempo, né? Obviamente, isso dá uma vantagem para você, por exemplo, ficar em uma LFT, no Tesouro Selic, por exemplo. Mais de 6 meses, né? Aliás, você ficar 1 ano, você vai pagar 17,5 mesmo, tá tudo bem. Você fica 6 meses, espera alguma coisa acontecer. Antes você ficava 6 meses, mas tentava esticar um pouquinho para pegar um imposto de renda menor, porque quando virava o prazo, você tinha uma queda de 2,5 pontos percentual naquela alíquota de imposto de renda. Essa vantagem não existe mais, então você não precisa mais estender o seu período. Você pode ficar ali curtindo a Selic pelo tempo que for necessário, né? Mais de 30 dias, porque durante 30 dias tem um IOF majorado, mas depois de 30 dias esse IOF zera, e aí você só tem os 17,5% de imposto de renda, seja qual for o tempo que você vai ficar nisso. CDB, Tesouro Direto, LCI não, CDB, Tesouro Direto, e outros papéis aí da renda fixa, tá? Debêntures, esse tipo de coisa. Bom, o criptoativos vai ser tributado também a pessoa física, alíquota de 17,5% na negociação de criptoativos. Pode deduzir custos, né, de trades ruins com cripto, com trades bons de criptos, mas só entre criptos, tá? Porque tem uma mudança que é até positiva, né, de certa forma, que a gente vai falar já já. O mercado de bolsa, então, vai ser tributado em 17,5%. Então, tudo que você faz, day trade cai para 17,5% e o investimento de mais longo prazo fica mais caro, em 17,5%, em 2,5 ponto percentual, ou 16,6% de aumento, né, na alíquota de 15% para 17,5%. O pessoa física, então, continua tendo a isenção de, se você vende, né, até 20 mil reais por mês, você tem isenção de imposto de renda. Agora, esse prazo foi ampliado para 60 mil em 3 meses, então, se você vender 55 mil em um mês, não tem problema, contanto que nos outros 3 meses você não venda mais de 5 mil, você continua sendo isento de imposto de renda, né? No mercado à vista, tá? E aí o governo inventou um outro negócio que é positivo, que seria essa compensação de perdas entre classes de ativos. Você perdeu um dinheiro lá na renda fixa, porque você pode... Lembra que eu falei que tem aquela oscilação? Você compra um pré-fixado a 12, de repente esse pré-fixado está a 13, o valor do seu título cai, né? E aí, se você precisa sacar esse dinheiro, vende o título antes, você teve um prejuízo. Esse prejuízo você pode compensar, por exemplo, um ganho na Bolsa de Valores que você teve. Isso parece ser algo bom, não sei se fica, não sei se vai embora, mas é algo provavelmente fica bom. As bets, as empresas de bets vão ter o GGR, né, que é o Gross Gaming Revenue, taxado
de 12, majorado de 12 para 18% as taxas, e isso, embora não seja direto na pessoa física, é aquela coisa, empresa. A probabilidade é que os ganhos nas apostas vão ficar menores, né? Os prêmios de ganhos vão ficar menor, porque o custo do dono da Bet, né, da empresa de aposta esportiva, ficou mais alto, né? Passou de 12. Esse gross gaming revenue é a receita, né, que ele recebe. Então, é sobre a receita, tá? Que ele vai pagar, em vez de 12, como estava, vai pagar 18. Essa é uma medida que o governo já tentou lá atrás, para 12, agora o governo está tentando de novo, né? A ideia é continuar forçando a barra para ver se consegue impor a própria vontade, né? Além disso, a gente tem aqui juros sobre capital próprio, o famoso JCP, que está também com o IR majorado aí de 15% para 20%, né? Obviamente, você tem menor retorno líquido, assim como é lá nos títulos isentos, tá? Aumentou o imposto, você ganha menos, a sua rentabilidade líquida cai, né? Simples. Por isso que aquela conversa que eu até falei sobre isso antes, aquela conversa do Haddad de que a gente vamos aumentar o imposto para baixar juro, ela é uma meia-verdade, né? Aí, o que ele está tentando dizer é que não, se a gente aumentar o imposto, a gente vai ter uma arrecadação melhor, com a arrecadação melhor, a nossa situação fiscal fica melhor, e aí o juro pode cair, porque quem é o credor da dívida brasileira fica mais seguro, fica mais tranquilo de que vai haver dinheiro para pagar ele daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos. Essa é a ideia na cabeça do Haddad. Só que pense comigo, né? Você cobra uma empresa qualquer para emprestar dinheiro para ela, via debênture, ou o que quer que seja, um instrumento que seja um banco, você cobra 10% de juro, né? E você recebia 10% de juro. Agora você não vai receber mais 10% de juros, você vai receber 10% de juro menos 5% de imposto de renda. Qual é a lógica aqui? Se eu achava que estava certo eu ganhar 10% para correr aquele risco, por que eu vou aceitar ganhar menos agora? Então, o juro de captação daquele camarada sobe e não cai. Porque eu vou emprestar meu dinheiro para ganhar 10% líquido. E se alguém vai pagar esse imposto, não sou eu que estou emprestando. É o cara que está pedindo emprestado. Vocês estão entendendo? Parece que sou eu, mas não é. Né? Vai sair do que eu ganhar? Não, vai sair do que ele vai pagar de empréstimo. Ele tem que pagar mais empréstimo, um empréstimo mais caro, para que eu possa continuar recebendo o que eu queria receber antes. Ah, mas isso é muita maldade. Talvez seja, não, eu acho que maldade talvez seja a palavra errada, mas assim, é o jogo. Afinal de contas, para correr aquele risco, sempre falo isso para vocês, eu preciso pagar agora mais imposto de renda. Então, a minha rentabilidade tem que ficar atrelada a isso, né? Se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Se não estiverem, por favor, me perguntem aqui no chat que eu estou de olho. Aliás, se você quer falar no chat, não está acessando o chat, é só se inscrever no canal, que o chat está liberado para todos os inscritos no canal. Agora, os nossos 500 inscritos no canal. Vamos ver como é que muda os impostos na visão da pessoa jurídica, né? Então, com o incentivado aqui, com o fim da isenção para emissões de LCI, LCA, etc. e tal, dos incentivados, as empresas vão ter que rever as estruturas de funding, né? Como elas buscam crédito. É isso que eu estava falando para vocês. Se o cara recebia 10% para emprestar dinheiro, ele vai querer continuar recebendo 10%. Esse imposto, o bolso dele, sou eu que estou transferindo para lá. Por quê? Para poder esse imposto não fazer diferença nos ganhos dessa pessoa. Vou pedir para minha esposa se inscrever aí da 501. É isso. Boa, Ricardo. Tá dando uma travadinha aqui para mim, não sei se para vocês também, tá tudo certo aí? Estranho porque
É o cabo aqui que volta e meia cai e vai para o Wi-Fi. Aí ele dá esse lag de reconexão, né? Mas, bom, então, como eu falei, as empresas vão ter que repensar o funding, provavelmente vai ficar um pouquinho mais caro para cada um. Os 17,5% de aplicação em renda fixa facilita a previsão de caixa, você fica você tem mais facilidade de saber quanto você vai ganhar e quanto tempo você vai deixar o dinheiro investido, mas encarece aí os investimentos, na verdade encarece os de longo prazo, né, de médio e longo prazo, que eles passam de 15 para 17 meses. Os criptoativos também, mesmo que na PJ, vão ser tributados e os ganhos passam a integrar a base de cálculo. Empresas do lucro real não poderão deduzir despesas, regras de retenção na fonte vão endurecer a partir de 2026, tá? Então, quem faz hedge com criptoativo, etc e tal, vai ter que pagar o IRPJ também, tá bom? Sobre esses ganhos. Apostas bets, como eu falei, a GGR sobe de 12% para 18%, e aí o risco para o PF é perder margem, e obviamente as operadoras de bet vão ver essa margem, vão ter que negociar essa margem, né? Já vou dizer para vocês, vai pagar o apostador. E aí, aposta quem quer também, né? Não é um serviço essencial, nem nada, então tá tudo bem. CSLL, o fim da alíquota, contribuição social sobre o lucro líquido, fim da alíquota de 9%. Lembro que são três alíquotas, 9, 15 e 20, depende do tamanho e da função no setor financeiro que essas empresas têm, e aqui a gente está falando só sobre o setor financeiro, vai impactar aí diretamente, vai acabar com a alíquota de 9%, então quem pagava 9% vai passar a pagar 15%, impacta diretamente os pequenos bancos, corretoras, seguradoras e fintechs, né? Aquela história de fomentar aí a competição contra os grandes bancos, os grandes conglomerados financeiros, gogó do nosso querido Fernando Lero Haddad. JCP sai de 15 para 20, tem menor eficiência tributária para as empresas, né? E isso vai provavelmente ensejar aí uma revisão no modelo de remuneração a acionistas. Isso e que ainda tem a reforma tributária que deve tributar também os dividendos, né? Caso ela consiga avançar, porque agora vai criando um ranço com mudanças tributárias, né? Então, assim, o Haddad perdeu uma grandíssima chance de fazer alguma coisa boa por esse país, né? E eu acho que também, de uma vez por todas, afundou as chances dele de ser um candidato viável para a presidência da República. Afinal de contas, é impossível olhar para o Haddad hoje e não pensar em tributação, não pensar em imposto, não pensar no taxa mais restrita, e aí é uma coisa boa também, afinal de contas, na verdade, já deveria ser assim há muito tempo, né? É só aumentar aí a... Voltou já a transmissão, gente? Que eu falaram que estava sem som? Já voltou, né? Porque tá pipocando, eu não sei o que é. O cabo aqui, de vez em quando sai e ele entra no Wi-Fi e aí ele dá uma reconectada aqui e aí tá acontecendo isso. Mas eu espero que pare. Não sei se é clima, se alguém está mexendo na rede aqui, alguma coisa. Mas vamos que vamos. Bom, o que muda para o orçamento, né? Quais são as medidas, né, que seriam para corte de despesa, né? E aí, amigo, que a coisa fica um pouco mais complicada ainda. O governo conseguiu, ou pelo menos pretende, né, encaixar o programa Pé de Meia no piso da educação, né? Facilita aí um pouco para esse Pé de Meia andar, porque tem problemas, ele estava do lado de fora do piso da educação, então ele pressionava outras contas. Se você passa para o piso da educação, você libera essas outras contas no valor do pé de meia. O ateste médico era aquela grande evolução para acabar com a fila do INSS, BPC, não sei o quê. Pois então, vai aos poucos miando, ele só vai valer para concessões de BPC de até 30 dias, e a partir disso, você vai ter que ter uma consulta presencial
ou online, mas com um médico, com um perito do INSS, para evitar aí fraudes, né? Pode ser que isso realmente consiga diminuir um pouquinho o gasto com o BPC. O seguro-defeso, que é aquele seguro para pescador artesanal, né? Aquela época que ele não pode pescar, etc. e tal, agora é condicionada a disponibilidade na LOA, se tiver dinheiro previsto, beleza? Se precisar de mais dinheiro do que tem previsto, só lamento, né? Você vê que é bem o pessoal da cobertura que a gente está indo atrás, né? E aí, ontem, até, inclusive, eu coloquei isso lá no X, no ex-Twitter, falando justamente sobre isso, né? São 6 milhões de contas na cobertura do Haddad, né? Só quando a gente fala de títulos isentos, tá? Quando acabar a isenção ali dos títulos, tem 6 milhões de contas. 2/3 dessas contas, 4 milhões e 200, mais ou menos, segundo o levantamento da Ambima, de pessoas que não são alta renda, né? Que não estão na cobertura, né? Só para ficar claro. Bom, e o último é a compensação da União para o regime próprio de previdência dos estados e municípios. O que acontece? Hoje a lei obriga a União a fechar a conta do RPPS lá, se faltar, nos estados e municípios, e agora depende do que está previsto na LOA. Então, se você der uma mentidinha lá, azar de quem tem previdência para receber nos estados e municípios. A União não está mais nem aí. E isso, obviamente, para mim, pelo menos parece para mim, que é obviamente feito para você forçar os governadores aí a entrar em campo em prol da MP, né? Falar, não, olha, fica aquele negócio lá e a gente tira esse aqui. Porque os estados, obviamente, vão ter problemas sérios, talvez, com essa história de você limitar as previdências próprias de estados e municípios, essa compensação da União para a previdência própria de estados e municípios. Isso pode afetar, inclusive, empresas que prestam serviço aos estados e municípios, né, as estruturas aí estatais e municipais, estaduais e municipais, porque pode pressionar o orçamento desses lugares, né? Afinal de contas, se eu não tenho dinheiro, vou ter que tirar de outro lugar para pagar essas previdências estaduais e municipais, né? Então, as coisas começaram a ficar bem feinhas para o pessoal aí nos estados e municípios, tá? Mas o que vai mudar no IOF, né? Qual é aqui, ó. Qual é a mudança que o governo está propondo, né? Em função dessa MP. Segundo o governo, essas mudanças aí vai fazer ele perder 10 bi, por isso que do outro lado diz que vai arrecadar 10 bi. Neste ano, mais 20 bi. Ninguém falou sobre isso oficialmente. Ninguém falou sobre isso oficialmente. De novo, deu uma pipocada aí, né, para vocês. O que a gente viu aqui foi, o que a gente tem visto, que são as fontes do governado. A MP está superdimensionada, vou repetir, porque, de novo, pipocou. Brincadeira, né? Não acontecia, fazia tempo, agora que estamos nos 500, temos este probleminha. Mas vai e volta, viu, gente? Uma hora para esse negócio. Como eu estava falando, então, obviamente tem muita coisa nessa MP para poder perder algumas coisas pelo caminho, tá? Mas vamos lá, o que vai mudar? Qual é a proposta de mudança, então? O que muda naquele decreto do IOF, né? O IOF para empresas em gerais, que a alíquota tinha subido aí, a empresas em geral, tinha subido para 0,95, volta para 0,38 e alivia as operações de crédito, né? Era o crédito para as empresas. VGBL, sem regra de isenção definida, a gente fica com isenção de até 300 mil por seguradora, de 11 de junho a 31 de 12, e acima disso, 5% no excedente. Depois, ela vai para 2026, isenção até 600 mil por ano, e acima disso, 5% sobre o excedente. 99% das pessoas que aplicam dinheiro no VGBL, segundo o governo, seguem isentos, né? Aí essa mudança mira investidores com maior volume.
Eu não sei como é que fica o Come Cotas, tá, gente? No fundo de investimento, não consegui ver isso ainda, porque, se vocês lembrarem, a cada maio e novembro, final de maio e final de novembro, o governo aplica um negócio que chama Come Cota, que é uma antecipação da tributação que ele tem para receber. Então, ele cobra 15% ali, tira da cota que você tem nos fundos de investimento. Não sei se isso passa para 17,5%, se acaba o Come Cota, como é que isso vai ser? Aparentemente não acaba, né? Senão o governo venderia isso como uma benesse. Bom, o risco sacado que estava como uma alíquota fixa mais diária, não vai ter mais alíquota fixa, mas mantém a alíquota diária de 0,082%, que vai reduzir aí o custo do risco sacado em 80%, segundo o governo. FDICs, que são aqueles fundos de direitos creditórios, vão ter um IOF de 0,38% sobre cada aporte primário. Então, aumenta o custo de entrada nos FDICs e isso, obviamente, pode afetar aí a estruturação desses fundos, que são fundos que pegam créditos e colocam tudo numa caixinha só para você poder investir. Isso pode ficar um pouco mais caro, perde um pouco mais de rentabilidade, perde um pouco de atratividade, acaba criando um efeito lá no final de dificuldade para você tomar dívida, né? Porque não tem quem vai lidar com isso depois. O câmbio para investimento estrangeiro, eles tinham colocado IOF nas remessas de retorno, né? Você investiu lá fora, quando volta o dinheiro, você paga o IOF, e isso vai ser zerado de novo para facilitar aí a repatriação de capital estrangeiro e reforça a atratividade dos investimentos diretos, né? Que esse foi o mais errado de todos, né, na minha opinião, entre tudo que a gente podia fazer, tudo que o governo poderia fazer, porque a gente não faria um negócio desse nunca, não é mesmo? Bom, essa é muita coisa, tá? Com o tempo a gente vai entendendo o que vai para frente, o que não vai, o que é importante olhar, o que não é importante olhar, mas esse é um panorama dos impactos dessa MP. Lembrando que nós fomos uns dos primeiros, se não o primeiro, no YouTube e nessas mídias sociais aí, a falar que a isenção estava para cair. A gente falou lá na terça-feira na live, segunda-feira, logo depois que teve a conversa sobre vamos mudar o IOF, né? Vocês vão lembrar disso. Isso é importante para você entender o trabalho que a gente está fazendo aqui. Bom, então, essas são as mudanças. Aí está mais ou menos como vocês serão afetados como investidores, né? Vocês que moram na cobertura, meus colegas de cobertura, vamos ver, já falei isso, o Hugo Mota já tinha tirado o corpo antes, quando viu que as coisas iam engrossar muito, e parece que União Brasil, PP, União Brasil e algum partido que eu não lembro agora exatamente quem, já estão conversando para ficar contrários a essa MP, então já deve ter problema. O PL e a oposição, obviamente, estão contra, e devem tentar uma obstrução agora nos próximos dias na Câmara para que essa MP não avance, né? Então, ficamos com essa MP que vai, na verdade, a mim parece que a estratégia é ganhar um tempo para não ter que bloquear ainda mais agora nessa revisão que passou aí, que já bloqueou aí 30 bilhões, né? Congelou 30 bilhões de orçamento entre contingenciamento e bloqueios, né? Então, é basicamente isso. O que a gente apreende disso tudo é que, se você parar para pensar na cronologia disso, o que aconteceu? O Haddad propôs um aumento de imposto, pegou mal para caçamba, né? Ficou muito ruim, e aí o pessoal reclamou, ele voltou atrás, mas deu mais imposto na volta, né? Quando o pessoal estava reclamando de, olha, vamos tentar olhar para o lado das despesas e ver o que a gente pode cortar, e o governo transformou isso num tabu, não quer fazer isso de jeito nenhum. O Hugo Mota falou ontem ou anteontem sobre ele não é presidente da Câmara para cuidar da eleição de ninguém em 2026, esse foi um recado duro para o Planalto, e obviamente o Lula vai entrar nesse circuito aí para tentar fazer com que essa MP sobreviva ao parlamento brasileiro. A estratégia
as emendas. Prestem atenção, porque não me surpreenderia se começarem a pipocar emendas, liberação de emendas para os parlamentares nos próximos dias. Bom, vamos lá. Agenda do mercado varejo, saem os números do varejo hoje. Varejo restrito aí deve encolher 0,7% em abril, depois de uma expansão de 0,8% em março. E por que isso é importante? Caso o varejo dê sinais de enfraquecimento, aumentam as chances aí de uma manutenção da taxa Selic pelo Copom na próxima semana, né? Lembrando que o Galípolo não falou nada essa semana sobre juros, né? Na reunião, naquele evento da Febraban, falou só sobre tecnologia, não falou sobre juros, e aí agora estamos no período de silêncio para Copom, desde quarta-feira, então ninguém do Copom pode falar sobre juros. Enquanto isso, o mercado está batendo cabeça para saber para onde vai a Selic na semana que vem, na terça e na quarta. Isso aqui vocês já conhecem, quem me acompanha aqui mais tempo já sabe, essa aqui são as opções de Copom negociadas na B3. Essa linha azul mais escura aqui é a linha que indica as apostas na manutenção da taxa Selic em 14,75% ao ano na semana que vem, e essa linha azul clara são as apostas, indica as probabilidades, as apostas no aumento da taxa Selic em 0,25 ponto percentual na semana que vem. Você vê que a manutenção tinha ganhado bastante espaço aí nesses últimos dias, até que veio o IOF, depois saiu o IOF, essas medidas de compensação não iam rolar, que o Congresso estava muito reticente, e ganhou aqui um pouco. Aí veio o IPCA mais baixo, ela voltou a arrefecer, 0,25 e manutenção ficaram praticamente com a mesma probabilidade, e ontem fechou 63,50% de chances de um aumento na Selic na semana que vem, de acordo com essas apostas aqui no mercado, e apenas 35% de chances de uma manutenção. Mas hoje, esses números do varejo podem mudar esse panorama novamente, tá? Então, estamos ainda divididos, né? O mercado dividido sobre qual vai ser o futuro da Selic a partir da semana que vem. Continuo a minha aposta de que nosso querido Gabriel Pombípolo vai manter a Selic em 14,75, principalmente após o IPCA e as expectativas começarem a convergir. Paulo Roberto, que daqui a pouco eu ponho, que eu vou colocar aqui, ó. Começarem a convergir para a meta. Ainda muito longe da meta, mas você já começa a ver algum movimento a favor da meta de inflação. O Paulo Roberto brincando aqui, a análise gráfica é tubarão beijando sardinha, né? É mais ou menos isso. Bom, vamos dar um giro nos mercados. Eu falei para vocês que tinha o vídeo aqui, vou passar o vídeo desse acidente do 787 Dreamliner da Air India, com 242 passageiros a bordo, agora pela manhã de hoje, tá? E que acabou afetando aí as ações da Boeing, a gente já mostra. Deixa eu só passar o vídeo aqui para vocês antes. पूरा ही गया होगा तो मतलब इस बार कितनी चाहिए पूरा ही गया होगा तो Bom, como eu falei para vocês, isso acabou afetando aí as ações da Boeing, que agora caem 7,25% aqui no pré-mercado lá nos Estados Unidos, tá? 7,24% nesse momento, né? Indicando aí que a Boeing vai ter mais problemas. Para quem é investidor da Embraer, isso pode ser um bom
uma boa notícia, né? Econômica, gente, econômica. Para o acionista, porque pode carregar mais investimentos aí, mais gente apostando na Embraer como um player mais importante, embora não compita para e passo assim, com a Boeing, que é muito maior. Bom, ontem o Ibovespa acabou subindo 0,51%, Nasdaq caiu 0,37% e o S&P 500 caiu 0,27%. No mercado internacional, muita coisa aí sobre a história das negociações entre China e Estados Unidos, informações que se contradizem, né? Tem horas que parece que está tudo certo, tem horas que parece que está tudo ruim, então as coisas oscilando para cima e para baixo acabaram deixando o mercado um pouco avesso a risco ontem. Além disso, ontem também começaram algumas notícias sobre a retirada de diplomatas do Iraque e de algumas regiões diplomatas americanos de algumas regiões do Oriente Médio, o que fez crescer aí as expectativas de um possível ataque de Israel ou um ataque do Irã a Israel ou alguma outra retaliação do Irã em função das negociações aí, das conversas também sobre energia nuclear, e isso fez com que, essa tensão toda fez com que o petróleo subisse ontem quase 7%, né? Chegou a bater 7%, mas fechou em 5%, 6%. Hoje cai 3,12%, sinal de que aquelas conversas arrefeceram um pouco, mas continua em alta, né? Quando você compara uma coisa com a outra, dia anterior. Para hoje, então, a gente tem esses dados do varejo. Nos Estados Unidos tem o PPI, que é a inflação ao produtor, que o pessoal espera confirme aí aquela desaceleração no CPI, que é a inflação ao consumidor, uma espécie de PCA americano, e isso ajude a diminuir aí as expectativas para os juros norte-americanos futuros, né, para os próximos encontros do FOMC, que é o Copom lá do Fed americano, que se reúne na semana que vem, mas ninguém tem dúvida de que a taxa de juros americana vai ficar onde está, mas o pessoal aí tentando calibrar as apostas para daqui até o fim do ano, e ainda majoritário o raciocínio de que haverá pelo menos 2 cortes de 0,25 no Fed Funds, a Selic americana, daqui até o fim do ano. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nos comentários. Bom, nada que eu possa comentar aqui, nada que eu deva comentar aqui, mas então vamos ficando por aqui, neste dia de hoje, já quase 50 minutos, né? Se vocês lembrarem, o nosso primeiro Esquina Sucupira deve ter tido uns 15, mais ou menos como foi lá no Morning Call, no Antagonista, né? A gente começou com 15 minutos, daqui a pouco tem 1 hora de programa. Estou tentando segurar aqui nos 40, 45 minutos, mas de vez em quando ultrapassa um pouquinho. Queria agradecer a todos. Para quem ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like, isso tudo é muito importante para que o YouTube entenda a relevância e para que a gente consiga trazer mais gente para esse grupo de 500, que agora deverá se transformar em 1.000 inscritos muito velozmente. Beleza? E também, para quem ainda não me segue lá no esquinasucupira.substack.com, é lá que tudo que a gente produz fica condensado, tá bom? Então lá, além disso, você pode apoiar financeiramente essa ideia aqui, que é o Esquina Sucupira, com uma mensalidade de R$20, né? Que não custa nada, né? Perto do imposto do Haddad é coisa nenhuma. E pode deixar que desses 20 eu pago um imposto por você, hein? Bom, muitíssimo obrigado a vocês pela audiência e a gente se vê amanhã. Se tudo der certo, amanhã também tem na nossa newsletter lá no esquinasucupira.substack.com. Ainda tema a ser definido, tem muita coisa como é que se diz? Em gestação, mas amanhã descobriremos, né? Hoje já descobriremos como vamos condensar tudo isso que estamos fazendo lá. Beleza? Quero agradecer mais uma vez vocês por se transformarem em 500 e vamos que vamos, né? Bons negócios a todos nessa quinta-feira. Não se preocupem, essa MP ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte e o Congresso não está achando tudo muito legalzinho, como o Haddad tenta fazer parecer. As coisas vai ser uma negociação difícil. Se sobrar metade dessa MP, já vai ser
muita coisa. Pode me cobrar disso, viu? Bom, então vou ficando por aqui. Bons negócios a todos. A gente se vê amanhã na newsletter do Esquina Sucupira e no nosso podcast, o Acorda Sucupira, que sai ali perto das 8 horas da manhã, mais ou menos. Beleza? Então, até a próxima e avante Sucupira!